Olá galera, tudo bem? Quem fala é Michel Rutzman e já faz algum tempo que eu tenho pensado, o Espírito Santo tem me guiado a gravar esse vídeo. Quero contar rapidamente a minha história de vida, né? Eu cresci no Grajaú, né, na zona sul de São Paulo e graças a Deus minha infância foi bem tranquila. Até certo ponto, depois de um tempo, eu acredito que foi 2006 ou 2005, eu me mudei para o Castro Alves, né? E 2008 que começou algo terrível assim na minha vida, né? Eu comecei a me envolver com drogas, comecei a me envolver com coisas as quais eu nunca tinha me envolvido antes, né? E eu vi uma vida assim triste, uma vida enganosa, na verdade, né? E eu pude presenciar naquele tempo ali de 2008, 2009, né? A parte de 2009, sabe, uma tristeza muito grande, sabe? Eu pude presenciar minha mãe chorando, sabe? E eu fazendo pouco dela. E ela falou: filho, poxa, eu sempre sonhei que quando eu ia me esforçar para criar você, para você ser um homem direito, você conseguir um emprego bom e me ajudar, e você não tá nem aí pra nada, sabe? Você só quer saber de zoeira. E eu passei a viver essa vida, comecei a me envolver com outras drogas, né, que eu já tinha experimentado maconha, e comecei a me envolver com cocaína, com êxtase, e até que chegou um ponto assim meio que insustentável, onde Deus moveu tudo. Minha mãe resolveu mudar do Grajaú, do nada, todos nós fomos contra, eu, meu irmão, Mike, e nós resolvemos sair de lá. Na verdade, Deus fez a gente sair de lá. E aí foi uma luta e tal. E, enfim, minha mãe conseguiu convencer todo mundo de vir embora aqui pro outro lado da represa, pro Vila Gilda, perto do Jardim Ângelo. E foi assim, foi coisa de Deus mesmo, porque eu já tava terrível, eu tava me sentindo muito mal, me sentindo só, me sentindo um vazio muito grande dentro de mim. E aí foi a gente mudar pra cá. A gente mudou dia 31 de agosto, se eu não me engano, de 2009. No dia 8 de setembro começou a mudar as coisas. Eu voltando do trabalho e comecei a conversar com um garoto, né, dentro do ônibus. Na verdade, estava conversando bastante gente e só ficou esse garoto. E eu conversando com ele, e ele falando que tinha chegado de Pernambuco há pouco tempo e tal. E eu falei: poxa, e aí os rolê, mano? Já tá ligado nos rolê aqui, monstro e tal? Ele falou: não, cara, eu sou evangélico. E aí eu baixei a cabeça, né? Eu falei: poxa, fiquei meio sem graça, mas aí depois a gente desceu no mesmo ponto. E aí a gente desceu e ele ficou um tempo parado, né? Ficou um tempo parado ali na rua, tava chovendo. E ele virou pra mim e falou: deixa eu te perguntar uma coisa, cara, você tem algum vício? Aí eu fiquei meio assim, falei: não, cara, eu só bebo de vez em quando. E bebo de vez em quando, bebia sempre, usava droga sempre. E aí ele começou a falar: poxa, que minha vida era assim, eu usava crack, vivia semanas fora de casa. Eu quero adiantar, tem bastante detalhe, mas eu quero adiantar para ser algo bem prático, bem. Mas aí ele começou a falar da vida dele, e aquilo tudo
começou a entrar dentro de mim. Eu falei, poxa, eu me via nele, cara. Ele falava que saía com o irmão dele pra zoar, pra usar droga. Eu me via, eu e meu irmão. Graças a Deus, meu irmão também, né? Hoje tá bem, foi batizado no nome do Senhor. Tá afastado, mas em breve ele tá voltando, eu creio. E ele começou a falar, mas aí ele mudou a linha. Ao invés dele falar da vida dele, ele tava falando da minha. E ele apontou pra mim e falou, sabe, sua mãe tá sofrendo muito. Eu comecei a chorar. E ele começou a falar da minha vida, que o inimigo tinha tirado muitas coisas, muitas conquistas da minha vida. E aí eu comecei a chorar, cara. Comecei a chorar ali no ponto de ônibus, chovendo, no meio da rua. E eu senti que Deus tinha enviado ele. Senti a presença de Deus pela primeira vez na minha vida. E aí, certo ponto, ele não estava mais falando como se fosse o Josenildo falando. Mas eu ouvi uma voz falando, filho, não se preocupa, eu estou te tirando da onde você está hoje. E naquele momento eu falei, eu quero seguir a Deus, cara. Eu quero servir ao Senhor. E aí eu vim decidido. Falei, não, é isso. E aquele menino pegou o ônibus e tal. E no outro dia, eu cheguei, na verdade no mesmo dia, cheguei em casa, abracei minha mãe, pedi perdão para ela por tudo. No outro dia eu já cheguei na empresa falando que tinha me convertido. E os caras, tá, mas que igreja que você foi? Eu falei, não fui em igreja nenhuma não. Eu encontrei Deus aí no meio da rua, cara. Né? Então, eu fiz esse vídeo pra resumir um pouco do que Deus fez comigo e ainda continua fazendo. Sabe, eu quero dizer pra você que não foi igreja nenhuma que te chamou. Não foi igreja nenhuma que me chamou. Apesar de eu amar a igreja que eu faço parte. Não foi homem nenhum que me chamou. Apesar de eu amar os homens e mulheres de Deus que Deus colocou na minha vida. Mas foi Deus que me chamou, que me encontrou. E quem te encontrou também. Amém? E é Ele quem vai fazer a obra, é Ele que vai sustentar, é Ele quem vai concluir a obra que Ele iniciou na sua vida. Amém, queridos? Eu peço que o Senhor Jesus te abençoe, sabe, que Ele possa tocar você aí onde você está agora, que a presença do Espírito Santo venha modificar completamente o seu interior, completamente a sua vida, e eu creio nisso, eu sou testemunho vivo do que Deus pode fazer. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe você, que a paz do Senhor e a graça dele esteja contigo, em nome de Jesus. Amém.